Dogman é uma franquia de livros sensacional e um de seus melhores personagens com certeza é o Lil Pete, que vai ganhar uma adaptação bem legal na produção do policial canino. Dogman! Mas será que você conhece a incrível evolução desse gatinho, que tinha tudo pra ser um vilão, mas decidiu seguir pelo caminho do bem? A primeira aparição de Lil Pete aconteceu no terceiro livro, Um Conto de Dois Gatinhos, lá do ano de 2017, e mudaria pra sempre essa saga. Afinal, ele logo se tornaria um dos personagens mais importantes. Não é à toa que ele foi introduzido na primeira trama. Aqui a gente vê uma origem que foi replicada. Por precisar de ajuda para cometer seus crimes e superar o Dogman que sempre o prende, o gato Pete compra uma máquina de clonagem e utiliza ela para criar uma segunda versão de si, usando um dos seus bigodes de gato para isso. Por isso ele tem um fio a menos em um dos lados do rosto. Só que ao contrário do que ele imaginava, o seu clone na verdade é uma versão mais jovem e inocente dele mesmo, o Lil Pete. O problema é que o Lil realmente pensa e age como uma criancinha comum, e não tem o desejo de ser uma pessoa má igual à sua versão original. Por conta de tudo isso, ele acabou sendo abandonado na rua, como muita gente maldosa faz com seus próprios gatinhos na vida real. Felizmente, ele foi encontrado por ninguém mais, ninguém menos que o Dogman. Foi assim que o gatinho e o cão policial começaram a viver juntos. Mas Pete não demorou muito para se arrepender de abandoná-lo, até porque, de certo modo, é como se eles fossem pai e filho. Por isso ele criou um robô chamado 80HD para dar de presente ao gatinho e fazer ele ser corrompido pelo poder. Só que isso não adiantou de nada, já que o Lil utilizou os poderes do robô para ajudar o Dogman a lutar contra Flip, um dos vilões que é um peixe ciborgue com poderes psíquicos. Depois disso, Pete foi preso e aceitou a vontade do seu filho de ser uma boa pessoa. Antes mesmo do filme do Dogman ser lançado, a DreamWorks mostrou a cena em que o Lil Pete é criado através de uma máquina de clonagem. Exatamente da mesma forma que acontece nos livros, a produção também trouxe a cena em que o Dogman encontra o gatinho dentro de uma caixa de papelão. E também tem momentos dos dois vivendo juntos na casa do policial. Além do mais, o Pete construiu também o 80HD, fazendo com que a produção fosse absurdamente fiel na hora de contar a história de origem do Lil Pete. Tudo que a gente já disse aconteceu somente no primeiro livro, em que o Lil Pete apareceu, mas ainda temos muitas coisas para contar sobre esse gatinho incrível. Preparado? Então pega um lanchinho e senta no sofá. Tá começando mais um Teen Videos! Ainda em 2017, o livro seguinte da série foi lançado e trouxe uma nova aventura espetacular do Dogman e do Lil Pete. Aqui o policial meio homem e meio cão vai trabalhar, enquanto o gatinho fica em casa com uma babá pra lá de surpresa, e não é suspeita por motivo nenhum. Na realidade, ela é o próprio Pete disfarçado. Ele tá agindo assim pra conseguir tomar conta de seu filho e tentar convencê-lo a ser um vilão. O gato malvado aceitou que o seu filho deseja ser uma boa pessoa, mas ele é aquele tipo de pai que sempre tenta fazer a sua cria mudar de ideia por conta própria, só dando aquele empurrãozinho básico. Ele foi dar uma olhada no 80HD e descobriu que o Pete tinha tirado o lança-mísseis do robô, por achar que ele não precisa atirar por ser seu amigo. Além disso, também colocou uma bateria solar no robô, ao invés de colocar uma comum, por ser melhor para a natureza. Nossa, esse gatinho de fato é muito bacana. Pete sempre tenta convencê-lo de que 80HD não é amigo de ninguém. Afinal, ele só faz o que o Lil Pete manda por ter sido programado para isso. Depois, Lil é levado pelo seu pai para fora de casa e começa a ser ensinado a fazer coisas más, até chegar ao nível dos dois invadirem um estúdio que tá gravando um filme do Dogman, porque o Pete deseja atacar a atriz que interpreta a repórter Sarah Hattoff. Só que Lil demonstra mais uma vez que se recusa a seguir o mesmo estilo de vida do seu pai e veste uma fantasia para assumir pela primeira vez a sua identidade de super-herói, o Super Gatinho. Junto com o Dogman, que aqui se transforma na primeira vez no herói Cavaleiro das Trevas, Lil derrota o seu pai e o devolve para a prisão. A identidade do Lil Pete continua aparecendo depois desse livro. Na verdade, surge várias vezes. O Super Gatinho marca a sua presença até mesmo no jogo Dogman, que foi lançado em dezembro de 2024. Assim como o Cavaleiro das Trevas. Será que esses dois vão dar as caras no filme? Ou vão guardar isso para um possível Dogman 2? Eu acho que a gente vai ter que esperar
esperar pelo lançamento da produção para descobrir a verdade. Mas sabemos bem que você tá contando os segundos. Se estiver ansioso para ver o Lil Peep se tornando um super-herói no filme, comenta aqui embaixo o hashtag #SuperGatinho. Com o passar dos livros, a relação de Lil Peep com seu pai foi evoluindo, até chegar ao ponto em que eles param de ser inimigos e realmente se tornam uma família. O gatinho até aparece visitando seu pai durante o livro Confronto Selvagem, de 2018. Já em Por Quem as Bolas Rolam, de 2019, Pete é perdoado e solto. A partir desse momento, o gatinho e seu pai começam a viver juntos. Ainda assim, Lil Peep continua visitando a casa do Dogman durante os fins de semana. Se você se pergunta como o Dogman pode ter deixado seu grande amigo ir morar com um vilão, a resposta é simples. Pete parou de cometer crimes, tudo para ser uma pessoa melhor para o seu filho, já que ele só foi um vilão por quase toda a vida devido à sua infância complicada e por sempre ter sido um gato muito solitário. E sim, é provável que a redenção daquele que era considerado o gato mais malvado do mundo com certeza vai ser adaptada no filme. Ao menos é o que os vários vazamentos e cenas de trailers novos, que a gente já falou em outros vídeos, deram a entender. Só toma cuidado para não chorar no cinema. Logo depois de Lil passar a morar com seu pai, ainda em Por Quem as Bolas Rolam, ele teve uma péssima ideia: entrar em contato com Crude, o seu avô, que é ainda mais maligno do que o Pete era. Na verdade, o Crude foi um pai terrível pro Pete e é o responsável por quase todos os seus traumas. E infelizmente não dá outra. Lil pensava que poderia tentar resolver esse conflito na família, mas o vovô simplesmente age como um verdadeiro babaca. E depois que Lil Peep e seu pai saem de casa, Crude ainda tem a cara de pau de roubar todos os itens da casa para vender, mas felizmente ele acabou sendo preso depois disso. Mesmo assim, Lil não desistiu do seu avô. No livro Latil 22, ainda de 2019, o gatinho convenceu o Pete a visitar Crude na prisão dos gatos, por achar que todo mundo é capaz de melhorar. Só que o Crude utilizou um gás sonífero para deixar Pete desacordado e trocar de lugar com ele. E após isso, o vovô ainda tem a cara de pau de sequestrar o Lil, apenas para abandoná-lo em uma lixeira logo depois. Isso mostra que talvez nem todas as pessoas podem ser salvas, mas apesar de ter se enganado sobre isso, no livro Imundície e Castigo de 2020, Lil conseguiu convencer o seu pai a confrontar o Crude, e dessa forma, por causa do seu filho, o Pete conseguiu derrotar o homem que o deixou com tantos traumas. Agora, mudando de assunto, que tal se inscrever no nosso canal? Assim você vai sempre receber vários vídeos diários incríveis sobre seus desenhos favoritos. Se você pensa que a vida do Lil Peep é somente ficar brincando e salvando o mundo ao lado do Dogman e do 80 HD, você tá quase certo, porque durante a série ele desenvolve um hobby tão importante que se torna o assunto principal do seu spin-off. Ah sim, é isso mesmo, o Lil é protagonista de um spin-off de Dogman. Aqui ele junta vários outros personagens da sua idade para fazer um clube de criação de histórias em quadrinhos. Inesperado, né? A primeira edição foi lançada em 2020 e é o início de uma saga super divertida. Os principais personagens que fazem parte do clube são a Molly, uma girina, e o Flip. É, aquele peixe ciborgue com poderes psíquicos, que aparentemente vai ser o vilão do filme da DreamWorks. Nos livros ele também se redimiu e se tornou um mocinho. Além deles, o Lil Peep também dá aula para 22 girinos superpoderosos, que originalmente eram inimigos no livro Latil 22. E sim, antes que você pergunte, o 22 no título fazia referência ao número de girinos. O fato do Lil Peep ter recebido um spin-off mostra como o criador de Dogman adora esse personagem, e também como os fãs da franquia amam muito o clone do Pete, porque essa nova série de livros foi muito bem recebida. E além de tudo isso, mostra como o gatinho evoluiu tanto. No início ele era somente um filhote indefeso e que procurava um lar, e ele continua sendo um filhote muito fofo, mas nada indefeso e com uma grande capacidade de liderança. Será que quando crescer ele vai se tornar um cartunista famoso igual ao criador da saga? Dav Pilkey é conhecido por seu costume de utilizar sua vida como base de inspiração para fazer seus personagens e as situações de suas histórias. Os maiores são George e Haroldo, que são os criadores fictícios das tramas de Dogman e do Capitão Cueca, justamente por serem inspirados no próprio. E não foi diferente com Lil Peep. Agora você deve estar se perguntando,
Então o Lil Peep também é inspirado nele? Não. Na verdade, por mais curioso que isso possa soar, a inspiração principal pro personagem é a sua mãe, enquanto o Peach é inspirado no próprio Daft Punk. Isso é bem maluco, não é? Ainda mais porque o autor fez um personagem inspirado nele ser pai do personagem que é inspirado na sua própria mãe. Mas é que as inspirações vêm dos detalhes da relação entre os dois. O Dev tinha muitas dificuldades de aprendizado quando criança, por ter TDAH e dislexia, mas sua mãe conseguiu fazer ele pegar gosto pela leitura e o impediu de desistir dos estudos, o que salvou a sua vida. E isso combina bastante com a relação dos dois felinos de Dogman, já que o Peach é um vilão que consegue se redimir de seus erros e passar a viver uma vida justa porque seu filho estava lá para apoiá-lo. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!